A real sobre criar filhos sem telas. É esse assunto que eu vou trazer aqui hoje pra vocês. E eu vou falar aqui de forma bem aberta e bem honesta, como mãe e como uma pessoa dessa geração que já nasceu com o digital na palma da mão. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é um contexto histórico. Então, se a gente for parar para olhar um pouquinho para trás, uns anos atrás, essa informação do quão prejudicial as telas são para as crianças não era tão divulgada, não era tão conhecida. A gente até podia estranhar, nossos pais até podiam ter uma noção ali de que não era algo legal, mas não tinha muitos materiais com embasamento científico acerca disso, não que fosse tão aberto para o público. Tinha às vezes muitas coisas em inglês, tinha muitas coisas da gringa falando sobre isso, mas aqui no nosso país, e de forma tão aberta, não era muito falado. Até uns poucos anos atrás não tinha muita informação sobre isso. E isso se dá ao fato de que agora nós estamos vendo os frutos disso, né? Porque a geração que já nasceu com o iPad na mão, que é a geração da minha irmã, a geração alfa, eles já estão chegando na adolescência. Tem gente aí dessa geração que já é adolescente. Ou seja, já está passando por esse período que é uma transição da infância para a fase adulta. E aí a gente começa a ficar bem latente os sintomas, na verdade nem o sintoma, mas a consequência de uma infância totalmente inserida nas telas. Agora tá ficando um negócio que não dá mais pra esconder, não dá, então tá aberto, escancarado pra todo mundo ver. E por este motivo, isso tem se tornado muito falado, muito debatido, e isso é muito bom que aconteça, é maravilhoso que isso esteja acontecendo. De certa forma, esse movimento de pais e mães que estão tendo muito mais cautela com telas, isso é uma coisa muito boa. Mas é a questão seguinte, nós temos que culpar os nossos pais por conta da nossa exposição precoce a telas, nós temos que culpar os nossos pais, nós temos que culpar os nossos avós. Quem que a gente culpa? Quem que a gente culpa? Eu quero trazer pra você um olhar histórico aqui, então, agora. Os nossos pais, eu falo dos meus pais, os meus pais fazem parte da geração X. A geração X é daquele pessoal que nasceu entre 65 a 80. E esse pessoal já pegou um pouco de TV, então pelo menos aqui no Brasil eu lembro que os meus pais falavam bastante de She-Ra, He-Man, o Máscara, e os desenhos da época deles aí, então eles tiveram acesso à TV. Pra eles já era algo que estava começando a ser mais democratizado, estava se popularizando mesmo nas classes mais pobres, então eles tiveram acesso a isso. Nada mais natural que eles não enxergassem nenhum perigo nisso, porque afinal de contas isso não estragou a vida deles. Isso não trouxe nada destrutivo para eles posteriormente na vida, nem de saúde mental, nem nada. Então, para eles não viram a tela, eles não viram a chegada de televisões mais tecnológicas, de computadores, notebooks, celulares, tablets, como algo prejudicial. Mas eis a questão. A televisão na época deles era uma coisa, as telas, os desenhos na época deles era uma coisa, mas hoje em dia é outra completamente diferente. Ainda focando nesse olhar como se fosse uma passagem do tempo. Pensa nos desenhos da época dos nossos pais, inclusive da minha época, ali no início dos anos 2000. Os desenhos, inclusive no início dos anos 2000, quais que eram os padrões desses desenhos? Eram desenhos as cores elas eram pouco chamativas, não era aquele brilho intenso, não era aquelas cores vivas demais, então eram desenhos que não doía o olho de assistir. Tenta comparar um desenho dos anos 2000 para um desenho tipo Cocomelon hoje em dia, você vê a diferença ali, tipo de cor que tem naquele desenho, o tipo de brilho que tem naquelas imagens. Outro aspecto dos desenhos ali que a gente teve entre os anos 90 e os anos 2000 é que eram histórias que tinham começo, meio e fim. Então eram episódios curtos, inclusive como a gente assistia a TV em canais, tinha um horário de passar aquele desenho, então tinha horário. Se o desenho que eu gosto de assistir começava às 3 da tarde, era 3 da tarde que eu assistia o desenho. E aquele desenho tinha no máximo 20 minutos e acabava. Passava um outro. Tinha horário pra
ir na TV assistir aquele desenho que eu gostava. Tinha o começo, meio e fim, inclusive na própria história. Então, dentro dos episódios, os episódios infantis eram no máximo ali uns 20 minutos. Então, e esses desenhos, eles em cada episódio tinha começo, meio e fim. E no final, sempre trazia alguma moral sobre a história. Então, as histórias para crianças, elas eram constituídas de um problema inicial, um desenvolvimento e depois uma conclusão que trazia uma lição para a criança. Isso é algo muito natural do ser humano. A gente busca sempre nas histórias ver essa jornada do herói. É uma coisa que Deus colocou em nós, a busca pela verdade. Então a gente quer ver nas histórias uma conclusão, a gente quer ver um desfecho, a gente quer aprender uma lição com toda a história que a gente vê. É uma coisa natural e principalmente na criança, a gente nasce com isso, com essa busca. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, os desenhos, além de terem essas cores muito... parece um carnaval diante dos seus olhos, com muito brilho, né? Os desenhos também têm transições muito rápidas entre uma cena e outra. Isso daí eu já vi especialistas falando que também gera um hiperestímulo muito grande no cérebro da criança. E aí vai gerando excesso de dopamina, e é como se você viciasse naquilo e você quer mais e mais sequências, entendeu? Não só isso, como muitos dos desenhos não tem histórias com começo, meio e fim, nem com uma moral definida, nem com um desfecho bem definido. Isso deixa a cabeça da criança com aquela sensação de eu preciso ver mais um, porque isso aqui não teve um desfecho, eu preciso de mais um. Se você pegar desenhos atuais, você abrir o Discovery Kids e você for olhar os desenhos, muitos são assim, seguem esse padrão. E aí a criança fica com aquela sensação de eu preciso de mais um, como se um episódio completasse o outro, como uma série, né? Então, que sempre nos deixa com aquela ansiedade de, nossa, eu preciso de mais um episódio, pra depois eu finalmente chegar no desfecho. Mas esse formato, como se fosse uma série, pra criança é muito problemático, porque ela não vai querer sair dali até o final, assim como é com a gente. E isso é uma coisa interessante, pessoal. Se as telas fazem tão mal pra nós, adultos, quem dirá pra uma criança? Se a tela é tão prejudicial, mesmo quando a gente usa isso pra fins bons, como, por exemplo, o trabalho. A gente tá lá o dia inteiro com tela ligada, trabalhando, mas é pra algo bom, eu tô trabalhando. Mas isso não te exclui o fato de que tá sendo prejudicial pra você. Vai comparar com a forma como as pessoas se sentiam no trabalho há décadas atrás. Há décadas atrás, apesar do trabalho ser mais burocrático, com mais processos, tudo na base do papel, o pessoal não sentia uma exaustão mental tão grande como a gente sente no fim do dia. Porque esse excesso de tela diário na nossa vida não é a culpa só das redes sociais, né? A rede social não é a grande vilã, não, tá? Pra tudo a gente precisa de tela. A nossa vida tá centrada em tela, porque tudo que a gente faz depende de um aplicativo, tudo que a gente faz depende de um sistema, no celular, no tablet, no computador. Então tudo que a gente faz gira em torno disso. Então, a maior parte do dia a gente tá com tela ligada na nossa cara. E se isso é tão prejudicial pra nós, se isso já causa em nós tantas sensações negativas, e fora um excesso de dopamina, aí já mais por conta da rede social mesmo, bem, quem dirá pra uma criança ficar exposta a isso, né? Então se pra gente, quando a gente começa a assistir uma série, a gente quer maratonar, assistir um desenho, um episódio atrás do outro, se isso já não é tão legal, porque às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente tem que fazer para assistir mais um episódio, quem dirá a criança? Ela deixa de brincar, ela deixa de explorar o mundo, ela deixa de se descobrir, ela deixa de aprender como pensar, ela deixa de aprender a lidar com o próprio tédio, ela deixa de ser ela mesma para assistir mais um episódio. E depois que ela acostuma com isso, é muito difícil tirar, é muito difícil tirar. Todos nós ficamos muito chocados com o caso da primeira criança de 2026, que foi internada numa clínica psiquiátrica por conta de burnout digital. E, gente, isso é muito sério. É seríssimo. Mas agora eu quero direcionar tudo isso pro assunto principal, o tema desse vídeo, que é a real sobre criar os filhos sem tela. Tá, então nós observamos o quão ruim pode ser a exposição em telas para os nossos filhos. Então, nós estamos observando o quão negativo pode ser uma exposição precoce e contínua
de telas para os nossos filhos. Qual que é a resposta para isso? Eu devo proibir de vez? Eu devo proibir? O que eu faço? Coloco meu filho numa bolha? O que eu faço? Como eu lido com isso? Primeiro ponto que eu tenho que trazer aqui para vocês. Se você quer que o seu filho tenha o mínimo de contato possível com telas, você tem que adquirir esse estilo de vida primeiro. Porque não adianta você falar pro seu filho, não pode ligar a TV, não pega o celular, não pode, não é pra criança, é coisa só pra adulto, sendo que você sempre tá pegando o celular, sempre tá ligando a TV. Sendo que você mesma não sabe lidar com o seu próprio tédio. Sendo que você mesma é uma viciada em tela, um viciado em tela. Se você é um viciado em tela, se você não consegue encontrar outro entretenimento, outra forma de encher a tua cabeça, encher a sua mente, aproveitar seu tempo livre, a não ser estar com telas, infelizmente seu filho não vai entender o que você está falando pra ele. Infelizmente seu filho não vai querer viver aquilo que você está ensinando pra ele. Sabe aquela coisa, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Gente, na minha opinião, essa é a maior violência que você pode fazer pra uma criança. Uma das maiores violências que você pode fazer pra uma criança. Porque a criança, ela tá nem aí pro que você tá falando. O que você tá falando quase não faz efeito pra criança. Mas o que você faz é um grito. É um grito. É muito forte. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer aqui. A primeira real sobre criar filhos sem telas é que você precisa viver isso. Você fica muito tempo no Instagram, você fica muito tempo vendo shorts, você fica muito tempo vendo reels, você fica muito tempo, sei lá, simplesmente, sentei no sofá, sem ter o que fazer, sei lá, eu tô com um tempinho livre. Aí você já desbloqueia a tela do celular e meio que desliza o dedo no celular, sei lá, nem sabendo o que você tá fazendo, só tá ali, tipo, tá, o que eu faço? Ou seja, não sabe nem lidar com o tédio. Entendeu? Na primeira oportunidade que tem, já pega uma tela ao invés de pegar um livro, por exemplo. Seu filho tá vendo. Seu filho tá vendo seu comportamento. E é isso que fala mais alto na vida do seu filho. Então o primeiro passo é você viver isso. É você viver uma cultura reduzida de tela. É você. Mas eu uso pro trabalho. Beleza, hoje em dia é basicamente obrigatório. Tá? Mas usa pro seu trabalho. Acabou o seu trabalho. Foca em viver de outra forma. Outra coisa, levar celular em banheiro, seu filho tá vendo. Você não consegue desgrudar da tela e você vai até no banheiro com a tela. Seu filho tá vendo. A segunda coisa que eu quero trazer aqui sobre isso é sobre o equilíbrio. Eu acredito que a gente tem que ter equilíbrio. Eu não posso pegar meu filho, colocar numa bolha e falar, não, você não vai ver tela, você não vai ver celular. Não. Eu não posso colocar meu filho numa bolha, especialmente num cenário em que, por exemplo, um exemplo que eu vou dar pra vocês. Aqui em casa, só de fim de semana, assim, que pode ocorrer de repente a gente ligar a tela, de ligar a televisão durante o dia ou em algum horário que meu filho tá acordado. É uma luta que eu tô tendo com meu marido justamente porque a gente tá buscando começar a viver essa cultura reduzida de telas. Pra gente é uma tentação, porque no fim do dia, quando a gente tá todo mundo cansado, já é meio que natural pra gente querer buscar um refúgio em alguma coisa pra assistir. É o YouTube, é uma série, entendeu? E muitas vezes num horário que nosso filho ainda tá acordado ainda por cima. Então, a gente tá tendo desafios, mas a gente tá lutando pra gente conseguir desfazer esse costume ruim nas nossas vidas. Não só de, enquanto o bebê tá acordado, desliga a TV. Mas e depois que o bebê dormir? A gente vai ficar todos os dias, depois que o bebê dormir também, só vendo tela? Por que a gente não faz mais alguma outra coisa em casal? Por que a gente não lê junto? Por que a gente não conversa? Por que a gente não se conecta mais? Faça outra coisa sem que esteja ligada à tecnologia, à tela. Mas, enfim, o que eu vou falar pra vocês é que aqui em casa, pelo menos, a gente evita o máximo possível, enquanto o nosso bebê tá acordado, ter tela ligada. De fim de semana isso é mais difícil. Porque de fim de semana parece que tem, o fim de semana parece que tem um chamado pra, vamos maratonar, não sei o que, né? E isso sendo um outro grande desafio, porque já aconteceu de ter dias, às vezes também, um feriado, um fim de semana chuvoso, que a gente, vamos assistir não sei o que, e ali mesmo nosso filho acordado, a gente ligou a televisão e ficamos horas a fio assistindo.
Isso é uma luta, isso tem sido uma luta pra gente. Mas aí, hoje em dia, isso já melhorou muito. Melhorou demais. Durante a semana, nosso filho não tem acesso à tela. De fim de semana também, tá basicamente nulo. De fim de semana agora a gente tá pegando o nosso carro, indo pra algum lugar, a gente sai, a gente vai passear em família, a gente vai ver natureza, entendeu? Mas a questão é, a gente tá vencendo isso aqui dentro da nossa casa, mas e fora de casa? E quando o nosso filho for pra casa dos avós, por exemplo? O que a gente faz? A resposta que eu dou pra isso é equilíbrio. É equilíbrio. Porque, por exemplo, pro meu sogro, é muito importante essa questão de filme. O meu sogro é uma pessoa que a forma dele de ter tempo de qualidade com os filhos na infância deles foi assistindo um bom filme na TV a cabo. E eu tenho certeza que pro neto vai ser mais ou menos isso também. Então, o meu sogro é uma pessoa de poucas palavras, né? Ele é um homem de poucas palavras e ele tem um pouco de dificuldade de se expressar, mas o humor dele é muito grande. E a forma dele de passar tempo de qualidade é assistindo filme. Eu vou tirar isso dele e do meu filho? Não vou, eu não posso tirar do meu filho a oportunidade de ter boas memórias com o vô dele assistindo um filme bacana, assistindo um filme legal, assim como meu marido tem muitas boas lembranças com o pai dele assistindo bons filmes. É daí que vem a paixão do meu marido pelo cinema. Meu marido conhece muito sobre cinema, sobre filmes, e veio disso, de bons momentos que ele teve com o pai dele assistindo filmes durante a infância. Eu vou tirar isso do meu filho? Não. Não vou. Se meu filho estiver na casa do vô dele e quiserem assistir TV, eu não vou condenar isso. Principalmente porque meu filho nunca passa mais de um dia seguido na casa dos avós. Já aconteceu de ficar um dia e meio, mas não muito mais do que isso. Em algum caso que passe, assim, de um dia, aí eu já deixo, eu converso, eu falo, gente, ó, não tem problema, mas não exagera. Coloca um limite. Impõe um limite. E eu percebi que quando você não proíbe, mas coloca um certo limite, as pessoas, elas levam melhor. Elas levam melhor, porque eu sinto que, principalmente os mais velhos, eles se sentem muito... Ai, nossa, mas tá vendo que absurdo, tá proibindo o menino de tela, não sei o quê. Parece que eles se sentem... os mais velhos, eu não tô falando exclusivamente do meu sogro e da minha sogra, tá bom? Nesse sentido, meu sogro e minha sogra, em tudo que eu falo sobre a educação do meu filho, eles são muito respeitosos. Muito respeitosos. Eles nunca fizeram nada que a gente não queria que fizesse pro nosso filho. Mas as pessoas mais velhas em geral, elas têm dificuldade quando a gente impõe alguma coisa que é moderna pra eles, porque eles, mas na minha época não era assim, criei meus filhos assim, ninguém deu errado, não sei o quê. Aí eu acho que por mais que você esteja no seu direito de mãe, de falar, não quero isso para o meu filho, não quero de jeito nenhum, para algumas coisas você pode trazer um pouco mais de moderação. E aí eu acho que nesses momentos, isso que você está passando é mais bem aceito. Então, nesse quesito de telas, eu acho bacana não proibir, porque aí você vai dar a oportunidade do seu filho ter bons momentos com os avós vendo bons filmes, mas você pode impor algumas regras de, mas não assista mais de tais horas, tipo, não assiste mais de 1 hora, 2 horas, e não assistir esse tipo de filme aqui. Então, olha, isso que meu filho pode assistir. Toma cuidado, esse tipo de gênero, se tiver esse tipo de linguagem, não assista. Né? Então você não vai abolir de vez, então você não vai causar aquele choque, mas você vai trazer limites. Em outro aspecto sobre a criação de tela, agora eu vou para outra questão sobre a criação com tela. Minha opinião sobre o bebê. Bebê não tem que ter acesso à tela mesmo, não tem que ter. E nisso eu me sinto mal por ter falhado nisso tantas vezes como mãe. Inclusive, se você falhou nisso como mãe, se ontem, se hoje você acabou vendo TV, ficando com o celular na mão, seu filho ali do lado, seu filho no colo, ao invés de você dar atenção pra ele, olhar no olho, estava no celular e ele estava ali com os olhinhos, olhando você fazer isso, não se sinta a pior mãe do mundo, tá? Mas foca em mudar os seus hábitos. Seu filho está vendo. Mas, de forma geral, bebê não deve ter acesso à tela mesmo. O bebê tá descobrindo o mundo, tá descobrindo que ele mesmo existe. Não exponha a tela, porque senão isso vai prejudicar muito essa inserção desse novo ser
pro mundo em que ele vive. E no entendimento dele desse mundo e no entendimento acerca de si mesmo. Não exponha bebê à tela. Depois ali dos 4 anos, aí você começa uma vez por semana, no fim da tarde, não à noite, no fim da tarde. Você reúne a família inteira para assistir um filme. Então você faz uma programação com horário marcado e bem definido. A gente vai se juntar todo mundo, vai juntar a família para ver determinado filme. E escolha bons filmes. Faça uma boa triagem. Coloque o seu filho para assistir coisas inteligentes. Ah, mas então eu não vou poder colocar aquele filme de comédia, não sei o que. Pode. Mas que tipo de humor tem nesse filme? Coloque coisas boas para assistir. Tem muitos filmes clássicos maravilhosos dos diversos tipos de gênero que você pode filtrar, você pode escolher, deixar muito bem escolhido, fazer uma curadoria e selecionar para você assistir com a família. Então se preocupe, quando você começar a fazer essa programação em família para assistir todo mundo um filme, um desenho, tenha algo agendado, tenha um horário para começar, para terminar. Então esse aqui é o momento em família que a gente vai assistir este filme. E faça uma boa seleção de filme, não deixa qualquer coisa entrar na cabeça dos seus filhos, tá bom? Inclusive séries, eu recomendo que vocês assistam mais filmes, evitem de assistir série, coisas que precisa de muitos episódios, precisa assistir uma coisa depois da outra, até terminar pra ver o final, porque aí você entra naquele looping de tem que ficar assistindo, e você não vai conseguir assistir num dia só, você não vai conseguir assistir no máximo em 2 horas, e aí eu já acho que começa a ser prejudicial. E eu falei pra assistir, eu recomendei vocês assistirem no fim da tarde, porque se você deixar muito à noite, acaba que o estímulo da tela acaba prejudicando um pouco a qualidade do sono do seu filho no decorrer da noite. Então, se você assiste até no fim da tarde, dá tempo dele ainda ter uma horinha ou 2 sem tela antes dele dormir para baixar um pouquinho aquele cortisol. Bem, essas foram as minhas considerações sobre o assunto de criação de filhos sem telas. Então, chave, equilíbrio. Começar por você viver essa cultura de redução de telas e levar em conta as fases da criança e prestar atenção no que seu filho está consumindo, tendo todo esse cuidado, todo esse zelo, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima.